Olá, aqui é a Adri. Sejam bem-vindas a esse módulo do Aprendendo Costura. Olha, nessa aula eu vou te dar uma breve introdução do que a gente vai ver nesse módulo e como é mais ou menos que vai funcionar todas as outras aulas. Esse módulo ele se trata dos instrumentos e materiais necessários para você começar a costurar bolsas, certo? E para iniciar nós vamos começar conhecendo os instrumentos. O que eu chamo de instrumentos são os objetos que a gente utiliza na costura para medir, cortar, costurar propriamente, né? Ou fazer algum outro procedimento. Esses são objetos. E eles têm por características ser um instrumento mais durável, né? Ser algo que tu compra uma vez e vai demorar um bom tempo para adquirir de novo. Mas eles são indispensáveis, na maioria das vezes indispensáveis, para que tu possa ter um procedimento de costura mais tranquilo e mais bem acabado. Dentro desses materiais, nós temos a máquina de costura, as tesouras, as réguas, as presilhas, as espátulas. Não são tantos instrumentos, mas pode acontecer de você ter alguma dúvida sobre como utilizar cada um deles. Então, a gente vai ver mais objetivamente cada um deles. E não só ver, eu não vou simplesmente te apresentar esses instrumentos, mas também ver detalhadamente ao ponto de você conhecer e saber usar esses instrumentos. Então, os que geram mais dúvida, como o cortador circular, a máquina de costura, a tesoura, nós vamos sim aprender exatamente a melhor forma de usar eles ao nosso favor, tá bem? E agora, os materiais. Bem, os materiais, eles são basicamente o que a gente precisa para, de fato, criar as nossas peças. Então, se a gente fizer uma analogia aqui bem simples sobre a cozinha, né? Na cozinha nós temos as panelas e temos os ingredientes. Temos o fogão, as panelas e os ingredientes. O fogão e as panelas seriam os instrumentos. E os ingredientes seriam os nossos materiais aqui na costura. Só com panelas não dá para fazer uma comida, assim como só com ingredientes fica um pouco difícil. Só com os ingredientes, tem o fogão, fica um pouco difícil também de criar aquele alimento. Então, para as bolsas funciona também um pouco assim, né? Só com a máquina, só com os instrumentos não dá para criar uma peça. Então, nós vamos precisar dos materiais. E os materiais, eles são os tecidos, as linhas, as mantas, as alças, e alguns outros, aí as ferragens e tudo mais. Mas, para que fique mais claro para vocês sobre quais são os materiais que tu vais precisar para trabalhar com bolsas, eu comecei já dividindo eles em duas grandes áreas. Que a primeira é a dos tecidos. O tecido parece simples, mas existe uma diversidade de tecidos variam entre os naturais e os sintéticos, e todos eles podem ser usados na costura. Mas aqui, para te deixar com um direcionamento mais direto, eu vou te sugerir alguns que podem ser usados logo de cara por ti, para te começar a trabalhar com costura. Um outro ponto em relação aos materiais são os aviamentos. Praticamente tudo que não é tecido é aviamento. E mesmo que a gente ache que os aviamentos eles têm mais a ver com aquilo que a gente usa para enfeitar peças e tudo mais, não é só isso. Eles também servem para complementar, para dar função nova, para reforçar as bolsas, para reforçar as peças. Então, nós vamos aqui trabalhar somente com os aviamentos que tenham um direcionamento maior para as bolsas. E vamos ver detalhadamente, assim como nos instrumentos, nós vamos ver detalhadamente quais os tipos usar, como usar. Então, tudo que foi importante em relação a esses materiais, eu vou deixar claro aqui para ti, para que tu tenha esse conhecimento prévio e não gere nenhuma confusão futura. E eu acredito que uma primeira coisa a se fazer é começar a se familiarizar com os termos que envolvem a máquina de costura, com as áreas que a gente precisa manusear com frequência para regular a máquina. Então, é isso que a gente vai fazer agora, para que você já comece a usar ela tendo esse conhecimento. Existe um erro muito comum entre as pessoas que começam a aprender sobre costura, que elas acham que a máquina não é boa, que ela não consegue fazer alguns serviços, ou que ela não funciona muito bem para o que elas precisam costurar. Mas, na maioria dos casos, esse tipo de pensamento tem a ver com o fato de essas pessoas terem pulado essa fase de conhecer melhor a máquina e saber como regular ela, onde que tu vai encontrar cada coisa. Então, essa é uma razão a mais para que a gente dê a devida atenção a essa fase de conhecer a tua máquina de costura. Porque, na maioria das vezes, ela pode te dar tudo que tu precisa para começar a costurar. Então, agora, nós vamos começar. E para que fique tudo mais claro e bem facilitado, eu dividi isso em 3 partes. E nós vamos ver a primeira agora.
Como eu falei para vocês, eu dividi em três grandes áreas, né? A primeira é a regulagem dos pontos da máquina. Isso é imprescindível para que você saiba como utilizar a sua máquina. Essa aqui é uma máquina Singer Facilita doméstica, certo? Mas, e aí você pode surgir a dúvida, né? Ah, mas a minha máquina não é igual a essa. Só que nessa questão de regulagem de pontos, é meio que uma coisa universal. Nós vamos precisar fazer essa regulagem e a maioria dessas características, ela é possível quando você tem uma máquina doméstica ou, em alguns casos, até mesmo nas industriais, certo? Então, mesmo que eu esteja ensinando aqui para vocês em uma máquina Singer, como essa, você também vai conseguir aplicar na sua máquina, mesmo que ela seja de outra marca ou de outro modelo, certo? Sim, para começar a falar sobre essa configuração dos nossos pontos e tudo mais, o ajuste de pontos da máquina, a primeira parte que nós precisamos conhecer é essa, onde a gente escolhe o tipo de ponto que quer trabalhar. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma referência que me dá o desenho do ponto que eu vou conseguir em cada uma dessas partes aqui. Aí basta girar e eu decido qual é o ponto que eu vou usar naquele momento. Em outras máquinas, você pode ter que configurar isso usando uma referência de letra, de número. O importante é que você saiba como regular o ponto que você vai precisar usar. Quando a gente pensa em costura de bolsas, o ponto que mais chama atenção é o ponto reto. Ele é o mais importante e na maioria dos casos você só vai precisar usar ele para fazer a costura de todas as suas bolsas. Mas caso você precise usar os outros pontos, e você só vai precisar girar e escolher qual é o ponto que você quer. Esse daqui é o ponto reto, esse zigue-zague, o restante são pontos decorativos. E aqui, nesses ícones que a gente tem essas barras mais escuras, normalmente é onde a gente vai usar para fazer aquela casa de botão, o que também não é necessário quando a gente costura bolsas, certo? Mas aqui a gente já entendeu que é onde nós vamos decidir qual ponto usar. Agora, passando para essa engrenagem de cima, que também tem a ver com a regulagem dos pontos, aqui nós podemos decidir qual o comprimento do ponto. E isso é muito importante, principalmente para a gente que usa o ponto reto. Essa regulagem ela varia de 0 a 4, normalmente nas máquinas domésticas, dependendo da máquina ela pode ir até o 5. Nessa parte onde a gente tem esses pontinhos aqui, normalmente é a parte em que você vai usar para fazer a casa de botão, mas isso não nos interessa. Os pontos que você mais vai utilizar é o ponto 2, e o ponto que nós usamos para fechar, de um modo geral, as peças, né? É um ponto que tem uma distância regular. E o ponto 4. E agora, só para que vocês entendam melhor do que se trata essa questão do comprimento do ponto, eu vou fazer uma costura aqui usando o ponto 2. No ponto 2 eu vou ter essa minha costura bem mais fechada, os pontos vão estar bem mais curtos e é isso que se trata essa questão dessa regulagem do comprimento. Mas só para dar um contraste aqui, para que fique ainda mais claro, nós vamos testar no máximo, no 4, para vocês verem a diferença. Olha, além de ela ter andado mais rápido, aqui eu vou ter um ponto bem mais comprido. Percebem? Esse ponto está bem mais comprido do que esse daqui, que é o número 2. Então, é basicamente isso que eu consigo regular usando essa engrenagem aqui. E aí, aqui vale ressaltar que para costura de bolsas, você vai precisar de basicamente 2 desses pontos. Você vai usar aqui no número 2 para fechar as bolsas, ou no máximo no número 2,5, mas o 2 é o que eu recomendo. E quando você for fazer costuras que ficam mais aparentes, que ficam... as costuras que normalmente a gente chama de pesponto, você vai usar o ponto número 3, certo? Só para recapitular, aqui a gente regula o tipo de ponto, aqui a gente regula o comprimento do ponto, sendo que o número 2 é o ideal para você fechar as peças e o número 3 para você fazer costuras que a gente chama de pesponto. Outra engrenagem importante aqui para regular o nosso ponto é a largura do ponto, e fica aqui em cima, no meu caso, nessa máquina, e ela varia de 0 a 6. Essa largura do ponto, quando se trata do ponto reto, ela não é tão relevante, porque o nosso ponto reto, como a gente vê aqui, ele é reto, né? Ele não tem uma variação de largura, que seria
nessa direção, né, na horizontal. Então, para ele, a única coisa que é importante que você esteja atenta é que essa sua largura do ponto esteja sempre no zero. Por quê? Não sei se vocês conseguem perceber aí, mas a minha agulha está bem aqui. E quando eu movimento essa minha engrenagem, a minha agulha também se mexe. Percebem? Então, se isso daqui estiver fora do zero, é bem provável que a tua agulha não fique no lugar correto. E isso pode interferir na tua costura, principalmente na tua margem de costura. Então, eu só vou usar a largura do meu ponto quando eu for precisar usar os meus pontos decorativos e o ponto para fazer casa de botão. Fora isso, eu não preciso mexer nessa largura do meu ponto. Eu mantenho ela sempre no zero. Então, como aqui o alvo é costurar bolsas e usar o ponto reto, não mexa nessa sua regulagem da largura do ponto. Outra coisa importante em relação à configuração dos nossos pontos da máquina de costura é a tensão da máquina, que fica bem aqui. Essa tensão da máquina é quem vai vai determinar se teu ponto está bonito ou não, digamos assim. E aí você pode perguntar, mas Dri, será que o meu ponto não tá bom quando ele está fechando a bolsa? Será que isso não é suficiente? Mas não é o suficiente. Muitas vezes a gente precisa também que o ponto ele fique com a aparência de bonito, né, de bem acabado. Mas não é só nessa questão que interfere. Quando a gente está criando uma peça, se você não tiver a tensão regulada corretamente, ao invés dela ficar assim, na parte de fora, quando você abrir a costura, ela pode ficar muito folgada ou muito justa ao ponto de franzir o teu tecido. Então, tudo isso interfere na tensão. Agora, como é que você sabe que a tua tensão ela tá desregulada ou ela não tá suficiente? Vamos dizer aqui, eu vou colocar essa minha tensão no outro número e vou fazer uma costura aqui pra vocês. Fiz essa costura e aí quando eu percebo que a minha linha da frente ela tá aparecendo atrás. E qual o problema disso? Normalmente isso tem a ver com o fato de a tua costura estar folgada, então ela meio que abre um pouco aqui. Se alguém forçar a costura, ela vai mostrar muito a linha e isso não é o que a gente precisa. Quando a gente pensa na tensão, o ponto ideal, né, é que a linha da frente e a de trás se entrelacem entre o tecido, entre as camadas do tecido, e a gente não consiga ver, né? Na parte de trás fique a cor que deveria estar atrás, que é a da bobina, e na parte da frente fique a linha de cima, certo? Só que aqui, como eu mostrei pra vocês, eu diminuí a minha tensão demais, e quando eu vou olhar a minha costura aqui no verso, eu tenho vários pontinhos da cor da minha linha. Eu posso perceber vários pontinhos da cor da minha linha de cima aparecendo aqui. Então, quando a tua linha de cima ela estiver aparecendo atrás, o que você precisa fazer para regular a tensão é aumentar a tensão, certo? E se for o contrário, eu vou aumentar bastante aqui a minha tensão, vou fazer uma costura. E aí, quando eu vou olhar aqui, o que tá acontecendo nesse caso é que eu tenho pontinhos da minha linha amarela aparecendo na parte da frente da minha costura. A costura de trás parece perfeita, é essa daqui. A costura de trás parece muito bem. Mas a da frente, ela tá cheia desses pontinhos amarelos. O que mostra que a minha tensão ela não tá indo muito bem. E nesse caso, quando a tua linha de baixo, ela aparece na parte de cima, o que você precisa fazer é diminuir a tensão. Então, para regular a tua tensão, você precisa analisar basicamente essas coisas. Se a tua linha de cima estiver aparecendo atrás, né, a linha que você usa aqui, que vem do carretel, estiver aparecendo na parte de trás da costura, você precisa aumentar a tua tensão. Caso a tua linha da bobina esteja aparecendo na parte de cima da costura, você precisa diminuir a tensão da tua máquina. Essa é a dica para que você possa regular a tensão. Agora, qual é o momento que você precisa regular a tensão? É basicamente toda vez que você trocar de material. Se você for trabalhar com um tecido como esse, grosso, e eu sempre estou trabalhando com um tecido como esse, dificilmente você vai precisar regular a tensão.
talvez venha acontecer de ser necessário, mas aí você percebe na sua costura. Mas o momento ideal para que você ajuste e faça o teste da sua tensão, se ela tá tudo ok, é quando você começa a fazer um trabalho novo e muda de material, muda de estruturador, muda muda a espessura do que você vai trabalhar. Então, esses são os momentos que você precisa dar uma olhada na tensão e ver se está tudo ok. No mais, eu posso acrescentar. Às vezes, quando a gente tem problema de atenção, às vezes quando a gente tem problema de a linha ficar quebrando ou de ficar embolando um pouco a linha, pode ser que tenha a ver com a tensão também. Às vezes a gente não percebe, como vocês viram, é muito sutil essa diferença aqui que dá no ponto de ficar aparecendo a linha de trás na frente, a linha da frente atrás. E se você estiver usando a mesma cor de linha, pode ficar ainda mais difícil de perceber. Mas é necessário que você esteja atenta. E ela pode dar outros sinais que, como eu te falei, é quebrar a linha ou ficar meio que repuxando, tendo dificuldade. A máquina meio que vai te dar um sinal, vai fazer um barulho. Ela vai estar com uma certa dificuldade de puxar o tecido porque a linha, de alguma forma, está muito tensionada ou alguma coisa do tipo. Da mesma forma, se a tua costura está ficando muito folgada, pode também ter a ver com a tua tensão. E esse é um ponto a ser visto, certo? Agora, só para finalizar toda essa coisa que fala sobre os pontos da tua máquina de costura, uma coisa que tem a ver também com a regulagem disso é a posição da tua agulha aqui. Isso não é que seja uma regulagem de ponto, mas também tem a ver com a tua costura. E também tem a ver com a tua sapatilha da máquina de costura, certo? Essa sapatilha aqui, nós usamos ela de um modo geral. E dá pra usar ela com todos os tipos de pontos. Porque ela tem essa abertura aqui e essa abertura permite que a gente mude a agulha para todas as posições que precisar. Mas, quando se trata de alguns outros pontos, ou quando a gente precisa mudar a sapatilha, pode ser que não seja possível fazer isso. Um exemplo muito evidente disso é o uso da sapatilha de zíper, que ela não tem essa abertura. É o uso da sapatilha de zíper, porque ela não tem essa abertura como a gente tem na sapatilha multiuso. Então, aqui eu vou ter que ter uma atenção maior sobre o posicionamento da minha agulha. Mas a gente vai ver isso mais tarde. Eu só queria deixar claro que o posicionamento da tua agulha também é importante na hora de regular os pontos, tá certo? Então é isso, gente. Agora a gente vai passar para a segunda área que é importante que a gente conheça.